que pobre engravida rápido? Por que pessoas de baixa renda engravidam mais rápido? Como que isso acontece? Eu sei, isso daqui é uma coisa muito rude de se dizer da maneira como foi dito, além de ser algo que precisa de muita explicação para a gente compreender do que exatamente eu estou falando, né? É o tipo de coisa que permeia o nosso imaginário, permeia um imaginário brasileiro extremamente preconceituoso, permeia um imaginário de classe média extremamente preconceituoso mais ainda talvez. E eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui na sessão contraponto do Colunas Tortas. Esse vídeo nasceu depois de ver 2 vídeos no TikTok. Eu vi um vídeo no TikTok sobre o assunto e eu separei ele para depois fazer um pequeno comentário, só que aí o algoritmo me mandou mais um vídeo, eu vi esse segundo vídeo e me pareceu que seria interessante trazer uma visão baseada em 2 artigos que eu tive o prazer de ler ao longo aí da minha pós-graduação e que talvez seja interessante de mostrar aqui para vocês, e eu vou mostrar também as referências, a fonte, os artigos ao longo do texto. Você que já viu um vídeo do Colunas Tortas entende como funciona, e você que nunca viu um vídeo do Colunas Tortas, olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e de teoria social, e bora pro vídeo. Inicialmente eu gostaria de mostrar os 2 vídeos que me impactaram no TikTok rapidamente aqui. Primeiro esse vídeo inicial. Por que adolescentes pobres engravidam mais do que adolescentes ricas? Eu tenho 27 anos e o meu avô, ele era muito mulherengo. Então, ele teve uma filha da mesma idade do que eu. A minha mãe tem 62 anos e ela tinha uma irmã da mesma idade que eu. A mãe da irmã da minha mãe, que no caso é minha tia, morreu. E depois ela ficou morando com o pai dela, que depois também veio morrer. E aí a minha mãe falou que ia cuidar da minha tia, que é tia-irmã. Quando a gente vai ficando mais velhinha, né, foi criando uma certa idade, a gente queria namorar, era adolescente e tal. E a minha mãe cortava minhas asas, porque eu era filha dela. Mas da minha tia era complicado, porque ela falava, eu tenho meus outros familiares, eu tenho minha outra irmã. Tipo assim, como se, né, ela queria me empinar o nariz dela, e minha mãe disse que do jeito que ela tava querendo viver com um homem, não sei o que, saindo escondida, fazendo acontecendo, não ia dar certo. E ela optou por morar com a outra irmã dela e viver a vida que ela queria, solta por aí. Acabou que ela engravidou, e, enfim, se casou pra lá, apanhava no marido, mandava mensagem falando da situação dela. E ela tinha tudo pra se dar bem, porque ela era super inteligente. A minha mãe, tudo que dava pra mim, dava pra ela. Se a minha mãe comprasse 5 peças de roupa pra mim, comprava 5 peças de roupa pra ela. Eu estudava em escola particular, meu pai pagava pra mim. E a minha mãe fazia de tudo pra pagar pra ela também. Ela era super boa em matemática. E a minha mãe, ela é formada em contabilidade. E tinha um escritório de contabilidade. Então ela já pensava, poxa, ela vai conseguir tocar o escritório, porque ela é muito boa, muito inteligente, muito esperta. E no fim, acabou que aconteceu isso, né? Hoje ela já tá bem, graças a Deus e tal. Ela já não tá mais passando por tantas situações. Mas passou. E poderia ter sido evitado. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que ela tenha mudado de ambiente, porque o nosso ambiente era um classe média alta e o ambiente dela antes não era, ainda assim ela repetiu o padrão da mãe dela, que teve ela nova, que teve a irmã dela nova, enfim. Então eu acho que é igual eu tô te falando, tá muito ligado ali à repetição de padrão e ambiente. E o segundo é esse vídeo em que a criadora foi perguntada, alguém fez essa pergunta para ela e ela tratou de responder. Por que pessoas de baixa renda engravidam tão fácil? Gostei muito dessa pergunta, principalmente porque ela tem tudo a ver com o meu maior objetivo aqui nas redes sociais, a democratização do conhecimento. Se engravidar não é tão fácil quanto a gente pensa, por que parece que as pessoas aí com uma baixa renda, com um baixo poder de compra, parece que engravidam com qualquer coisa? Infelizmente, a informação de qualidade, a educação sexual é mais difícil de chegar nessas pessoas. Por causa disso, muitas não sabem calcular o próprio ciclo menstrual, não sabem como funciona o ciclo menstrual, não sabem como que realmente acontece uma gravidez, não entendem aí sobre as infecções sexualmente transmissíveis, não entendem sobre contracepção. Isso tudo porque
tem aí uma dificuldade em fazer com que as informações de qualidade cheguem nessas pessoas. E não tô falando que, porque a pessoa, ela não tem dinheiro, ela é burra. Não tem nada a ver. Sim, o SUS, ele disponibiliza aí gratuitamente preservativos. Você consegue aí marcar uma consulta para iniciar um contraceptivo. Só que, gente, a pessoa, ela precisa saber que ela precisa disso para poder ir lá e buscar um preservativo, para poder ir lá e marcar uma consulta. Por isso que eu vejo uma importância muito grande na gente que tá tentando trazer as informações aí adequadas, verdadeiras, né, sobre saúde sexual, saúde feminina e contracepção. De querer que todo mundo tenha acesso a informações de qualidade é o que a gente chama de democratização do conhecimento, que é justamente o meu objetivo aqui nas redes sociais. Eu acho que dá para perceber que a maneira como se entende gravidez na adolescência tem muito a ver ou com ignorância ou tem a ver com uma reprodução de uma vida, de uma coisa que é difícil às vezes de se explicar concretamente. E eu gostaria de iniciar aqui o conteúdo com o artigo Gravidez na Adolescência, Motivos e Percepções de Adolescentes, é de 2007, foi feito por Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes Neto, Maria do Socorro de Araújo Dias, José Rocha e Isabel Cristina Coual Cunha. São essas pessoas que fizeram o artigo. Eles pertencem à Universidade Estadual do Vale do Aracaú, no Ceará, e fizeram uma pesquisa exploratória descritiva com 216 adolescentes da macro-região ali do Aracaú, no Ceará. E eu acho interessante, apesar de ser do Ceará, dessa macro-região, ser específico dela, é interessante para a gente compreender uma coisa que eu acho relevantíssima e a gente vai discutir isso. E, inicialmente é necessário, né, dizer que a gravidez na adolescência é um risco social, né, representa um risco social porque ela é ligada com o abandono escolar, é um risco também porque tem um risco durante a gravidez, né, que é derivado muitas vezes por conta de uma não realização de um pré-natal de qualidade, pelo fato também da adolescente esconder a gravidez em muitos momentos, ou serviços de saúde não estarem qualificados para dar conta de uma gravidez na adolescência. Tem questões familiares relacionadas a isso, como a aceitação ou não da família depois que se diz, né, que se está grávida, todos esses conflitos intrafamiliares. Muitas vezes o incentivo do aborto pelo parceiro, e no Brasil, como o aborto não é legalizado, você tem péssimas condições de aborto para as pessoas que não podem se utilizar da lei, por exemplo. Tem a chance do abandono do parceiro ou a discriminação social por ser uma adolescente grávida. E toda uma série de afastamentos de círculos sociais que são construídos ali. E o momento da adolescência é um momento de construção de vários círculos sociais. Tudo isso pode afetar negativamente a moça que está adolescente grávida, e representa um risco social. É uma pesquisa de 2007 que revela, por exemplo, que em relação a relações conjugais, 46% dos adolescentes viviam com um companheiro fixo e 26% já eram casadas. Os autores chegam a dizer, né, que muitas vezes a gravidez na adolescência vem de uma relação pré-conjugal que já existia e que a dificuldade para se resolver vínculos familiares, tensões familiares, gera uma certa independência falsa. É um tipo de independência que não é realmente uma independência, que se transfere para o parceiro, para a parceira, e ao se transferir cria uma dependência afetiva entre os parceiros. Nesse número também está incluído as pessoas que ficaram grávidas, as adolescentes que ficaram grávidas, para poder sair de casa. E a gente chega no ponto aqui que talvez seja o mais relevante dentro do tema que eu estou propondo nesse vídeo, né? Que é em relação à renda familiar, à situação econômica. Mais de 51% das adolescentes têm uma renda familiar de até um salário mínimo, sendo que dessa quantidade, 40,7%, quase que a totalidade, né, dessa parcela, vive abaixo da linha de pobreza. Uma pesquisa anterior do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, de Recife, colocou para jogo um dado de que mais ou menos 44% das adolescentes grávidas têm até um salário mínimo de renda. Então, assim, o dado ele está caminhando em conjunto. E aí a gente pode entender, né, que você ter uma condição econômica baixa, você ter uma condição econômica vulnerável é um dos fatores que pode levar à gravidez na adolescência.
E também é possível de se compreender que, nesse contexto, a gravidez na adolescência é um elemento que retroalimenta o ciclo da pobreza, que retroalimenta dinâmicas que são econômicas, sociais, culturais também, que mantêm as mesmas famílias na pobreza meio que eternamente, nesse ciclo retroalimentado. Uma adolescente que vive num meio social desfavorável, vulnerabilizado, pode muitas vezes ver na gravidez ou em ser mãe uma única saída de vida, uma única expectativa de futuro, e justamente por isso acabam ficando vulnerabilizadas. E aqui chega num momento muito interessante, quando a gente vai ver as motivações pessoais das adolescentes que ficaram grávidas, se entende que 44,9% tinham o desejo de ser mãe. E aí você tem em segundo lugar, bem menor, quase 13%, que não souberam se prevenir, não se preveniram. Depois, a falta de cuidado, com um pouco mais de 10%, e quase 8%, a motivação, né, a justificativa, a resposta na entrevista, foi que planejaram com o marido. Em uma outra pesquisa feita numa macro-região próxima de Aracaú, que é citada nesse artigo, se coloca também, foi feito em 2003, aliás, e se coloca também que, em relação ao motivo que levou à gravidez, foi encontrado que 57,6% foi por não se prevenir, enquanto que 27,3% queriam engravidar. E 3% porque o marido queria. Já numa pesquisa em 1996, também citada no artigo, você teve 42% de gravidez que eram intencionais, se queria a gravidez de fato, e 58% acidental. Então, assim, apesar desse número não estar num lugar próximo dessas três pesquisas, porque afinal de contas são pesquisas locais, né? São pesquisas feitas localmente, mas você percebe que tem uma quantidade grande, significativa, uma porcentagem significativa que envolve um desejo, de fato, de ser mãe. Envolve uma intencionalidade em ficar grávida. E é interessante se questionar essa intencionalidade, porque quando numa entrevista alguém diz, né, não, eu engravidei porque eu queria ser mãe, porque meu desejo era ser mãe, esse desejo de ser mãe está muito para além, talvez, de um entendimento assim, tipo, entendimento médio de ser mãe. Esse entendimento médio talvez nem mesmo exista. É interessante se perguntar o que é ser mãe dentro da realidade vivida pelas pessoas. O que significa ser mãe? Leva ao que ser mãe? Ter um filho leva ao que, né? E o próprio artigo também coloca essa ideia para jogo de que engravidar não está simplesmente relacionado a procriar, né? A procriar, a colocar mais um membro da espécie, é uma coisa que está para além disso, existem questões culturais e sociais, um reconhecimento e uma identificação social de o que é a figura da mãe. Se tem a ver com, de repente, uma insegurança da adolescente dentro de casa, ou se ser mãe pode levar a uma fuga de um ambiente social indesejado, se talvez, num sentido psicológico, tenha a ver com a continuação de uma ludicidade da própria infância, uma infância muitas vezes roubada pela própria penúria da vida, se tem a ver com excesso de cobrança dos pais na adolescente, se tem a ver com baixa autoestima, de repente, ou com uma incapacidade de pensar projetos de vida que vão para além da maternidade. Então, assim, você tem uma série de elementos que podem conduzir a um desejo de ser mãe, principalmente se tratando de adolescentes. E esse ponto inicial, ele entrega muito, para mim que foi o mais importante, né? Entrega muito, primeiro, esse dado socioeconômico, né? Pessoas em vulnerabilidade em sua maioria, e que tem tudo a ver com o título do vídeo, mas principalmente entrega esse desejo de ser mãe. Esse desejo de ser mãe, mas também esse dado de que muitas vezes tem a ver com a fuga de um ambiente social, tem a ver com sair de casa, tem a ver com um projeto de vida que muitas vezes é limitado materialmente, né? Você não tem muitas possibilidades de concretizar uma realização de o que eu vou ser. E agora eu vou trazer a segunda pesquisa, que é uma análise estatística macro, é uma análise por sua vez, que tem muito mais a ver com situações macro e que vai ajudar a compreender essas subjetividades que a gente viu no primeiro vídeo. E esse primeiro vídeo eu imagino também que entregue pra gente possibilidades de se pensar gravidez não só
na região de Aracaú, no Ceará, mas também onde a gente convive, nos locais em que a gente também entende que vivem penúria. O segundo artigo é do estado de São Paulo, tá? Se chama Gravidez na Adolescência e Características Socioeconômicas dos Municípios do Estado de São Paulo, Brasil, Análise Espacial. É uma série de autores também, vou dizer aqui, é o Edson Zangiacomi Martins, Daiane Leite de Rosa, é a Maria do Carmo Gualati Guimarães Catiabava, o Jorge Alberto Acar e o Amaury Leles Del Fabro. Todos eles pertencem à USP, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse artigo é de 2011 e eles vão inicialmente relatar que a gravidez na adolescência é um fenômeno social menos frequente em centros urbanos, regiões que vão ter mais oferta de serviço de saúde, mais renda per capita, que vão ter ainda, né, segregação, vão ter ainda, por sua vez, pobreza, desigualdade social, mas que você tem uma infraestrutura social e urbana maior. Vão dizer os autores que no Brasil estima-se que 55% de adolescentes sexualmente ativas não usam método contraceptivo, mas quando se trata de regiões rurais, 79% esse número salta. Por se tratar de um estudo ecológico, espacial e estatístico, pode-se compreender, por exemplo, que aquilo que é relatado no estudo não necessariamente traduz, né, as motivações individuais. Mas a gente vai perceber como que esse estudo ele entra quase que complementando o estudo anterior. Porque ele evidencia como que a gravidez não tem a ver meramente com características individuais, não tem meramente a ver com o indivíduo tomando uma decisão sozinho, mesmo que essa decisão seja declarada, mas tem a ver com uma inter-relação do indivíduo com o meio ambiente, ali, com o meio que lhe cerca, tem a ver com a inter-relação desse indivíduo com os outros indivíduos que participam da vida social. E o estudo estatístico, focado no estado de São Paulo, ele evidenciou que as cidades em que você tem valores menores de componente de educação do IDHM possuem menores porcentagens de gravidez na adolescência. E aqui, de novo, né, a gravidez na adolescência mantém a pobreza, e aqui fica evidenciado que ele mantém a pobreza principalmente em relação à educação. Principalmente por isso, porque nessa relação educacional você tem certos riscos que envolvem, por sua vez, o abandono da escola, da adolescente que ficou grávida. Geralmente não há um retorno à escola dessa adolescente grávida depois que ela pare o filho, e isso gera uma dificuldade em conseguir bons postos de trabalho. Como são médicos que fizeram essa pesquisa, eles têm, junto com os dados estatísticos, a experiência clínica, né, o dia a dia clínico. E nessa experiência clínica, eles relatam que vira e mexe encontram pacientes que querem, de fato, ficar grávidas para sair da casa dos pais. Principalmente porque a condição de vida a que estavam submetidas eram condições precárias. Só que justamente a gravidez que faria sair de uma situação precária na casa dos pais, geralmente é aquilo que vai manter a pessoa na pobreza, vai manter essa nova família se formar na pobreza, vai reproduzir o ciclo de pobreza. Inclusive, eles citam um estudo muito interessante, A Iniquidade de Saúde no Brasil, Nossa Mais Grave Doença, comentário sobre o documento de referência e os trabalhos da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde. Desse trabalho, eles pegam o dado de que os filhos adolescentes de mulheres com 1 ano de escolaridade têm probabilidade 23 vezes maior de chegar analfabeto até a adolescência, em comparação com filhos de mulheres com 11 anos ou mais de escolaridade. Eles percebem também que quanto mais afastada de centros urbanos, quanto mais a cidade é afastada de centros urbanos, também maior é o índice de gravidez na adolescência. Fica evidente que a gravidez acontece geralmente em cidades que são cidades afastadas não meramente do centro urbano, mas de opções de vida, de oportunidades de vida, de uma variabilidade de ser alguém na vida. Quanto menor o IDH e maior o índice de pobreza, mais gravidez na adolescência você vai ter. E isso geralmente, como eu disse, é associado a um baixo nível de escolaridade, porque a gravidez na adolescência é um ponto negativo na trajetória escolar e acaba, novamente, né, reproduzindo uma situação de pobreza. E aí, isso acaba evidenciando pra gente
que não basta conscientização, né? O grande ponto não é só a informação, ou seja, o grande ponto não é só ensinar uma pessoa que ela tem que usar contraceptivo ou que fazer sexo na adolescência tem seus riscos, mas também envolve o entendimento de que você precisa ter um Estado atuante, forte, entrando nas cidades de fato, colocando serviços de qualidade, operando para transformar a realidade econômica, social de uma cidade, a infraestrutura social e urbana da cidade, para que as pessoas possam ter uma vida múltipla, uma vida com mais oportunidades, com mais possibilidades de enxergar a si próprio no mundo. Isso é extremamente relevante para se compreender essa incidência da gravidez na adolescência, em classes baixas principalmente. E aqui é interessante que a gente pode, inclusive a partir desses dois estudos, né, a gente pode tirar completamente da nossa frente aquele preconceito de classe média, de que pobre faz sexo, tem filho, porque pobre é assim mesmo, e compreender isso como um fenômeno propriamente social relacionado à estrutura econômica, à infraestrutura urbana, relacionado às possibilidades de vida, infraestrutura social e urbana, né? Relacionado aos serviços de saúde que são restritos em determinados lugares, relacionados ao IDH baixo de determinadas cidades, e entender que, para além da pobreza tirar o dinheiro do bolso das pessoas, não permitir que o dinheiro entre, para além da pobreza ser uma situação em que a pessoa não vai ter dinheiro para ter uma vida mais confortável, o que a pobreza tira também é a perspectiva de se ter uma vida que pode, de repente, ser múltipla. Tudo bem, minha gente? Compartilha esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Espero que tenha gostado do vídeo, deixa seu comentário, adoraria ouvir o que você tem a dizer. Um abraço e até a próxima!